Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com diversos especialistas do universo do cacau, sempre com o objetivo de trazer mais informações sobre temas importantes para a cacauicultura. Eu sou Ana Paula Lozes, presidente executiva da IPC, e hoje o tema do nosso episódio é tecnologia, manejo sustentável e produtividade na cacauicultura. E nada melhor do que conversar com quem atua com esse assunto na prática, do dia a dia, direto do campo. Nosso convidado é Leonardo Sorice, engenheiro agrícola, produtor rural e gestor da Fazenda Santa Luzia. Leonardo, seja muito bem-vindo. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e também aprender. Eu acho que vocês estão de parabéns por esses podcasts que acabam enriquecendo e levando informações para todos nós que estamos aí na cacauicultura. Muito bom. Então, nós vamos começar, Leonardo, com o início de tudo, né? A sua história, a sua paixão pela cacauicultura, as suas escolhas. Então, conta pra gente um pouco dessa trajetória que passa por culturas como café e lúpulo e chega a cacau. E o que te fez apostar nesse caminho e o que te encanta na cacauicultura? Ok, vamos lá. Isso, nós estamos em 2025, quase 20 anos, ou 21 anos atrás. Eu fui convidado para fazer um projeto de irrigação com o Dr. Norberto Odebrecht na Fazenda Juliana. Eu fiquei encantado lá, até então eu não conhecia nada de cacau, eu só não tinha tido contato em loco com cacau, mas fiquei encantado com a exuberância da Mata Atlântica, pela cultura do cacau, o trabalho que o Dr. Norberto desenvolvia na fazenda, em prol de uma região inteira. Ele nunca se conformando lá com a queda do protagonismo do Brasil no cacau. Então, aquela região me chamou muita atenção, me fez um bioma totalmente diferente do que eu estava acostumado, e fiquei lá durante 6 meses, 7 meses, montando esse projeto de irrigação, com contatos semanais com o Dr. Norberto, quando ele ia ver os projetos de irrigação que estavam sendo montados e me mostrando a fazenda, me mostrando o amor dele pela cultura do cacau. Até quando chegou o fim da montagem do projeto, ele me fez um convite para eu virar baiano, sair de Minas, que ele achava que eu podia contribuir no projeto dele como um todo, e tal. E aí ele me convidou, e eu já tinha gostado bastante dessa experiência que estava tendo lá na Bahia. Me convidou, eu mudei em 2005. Eu comecei em 2004, mas no mês de 2005 eu mudei, como diz o mineiro, de mala e cuia para encarar esse desafio que para mim era muito mais aprendizado do que ensinar, porque tinha 6 meses que eu estava tendo contato com a cultura do cacau. Então, mudei para a Fazenda Juliana e morei na Fazenda Juliana durante 12 anos da minha vida com a minha família. Meus filhos estudaram na Fazenda Juliana. Então, nesses 12 anos, foi uma imersão total na cultura do cacau. Foi assim que eu cheguei na Bahia. Deixei de lado, ou como prioridade secundária, a minha fazenda, a nossa fazenda em Minas de café e lúpulo. E também, na época, eu trabalhava numa empresa multinacional de irrigação, a maior empresa de multinacional de irrigação, e aí eu conversei, me desliguei da empresa e dediquei 100% aos desafios da cacauicultura da Fazenda Juliana. Foi assim que eu cheguei na Bahia e estamos aqui hoje conversando. Nossa, bacana toda essa história, né? Então, trabalhar com o Dr. Norberto na gestão da Fazenda Juliana trouxe muitos aprendizados, né? O que que você diria que são as principais lições dessa experiência que hoje você implementa na gestão da Fazenda Santa Luzia? E como é que chegou, né? Como é que a Fazenda Santa Luzia chega nessa história, né? Porque a gente terminou você chegando lá na Fazenda Juliana, mas como é que Santa Luzia chega e o que que você traz de lá para Santa Luzia agora? Tá. Bom, a Fazenda Santa Luzia fazia parte aí de um complexo de algumas escrituras das antigas Fazendas Reunidas, Vale do Juliana. Então, a Fazenda de Santa Luzia chegou mais no final, ela foi adquirida por Dr. Norberto,
é, ela está localizada na beira da BR-101, que ele pensava em ter a Fazenda Santa Luzia como um ponto de apoio para escoar os produtos que a gente fazia na Fazenda Juliana, entre eles o cacau, pelo fato da logística ser mais fácil. Então, assim, quando eu falo de Fazenda Juliana, acaba que a Fazenda Santa Luzia também estava dentro aí da Fazenda Juliana. Elas foram desmembradas quando, após o falecimento do Dr. Norberto, a Odebrecht resolveu, na verdade nem era a Odebrecht, era a Kiep, que é a holding da família, resolveu vender as propriedades, eram mais fáceis vender as propriedades separadas. Aí, nessa ocasião, eu acabei participando com dois sócios. Um sócio a gente adquiriu a Fazenda Juliana e com outro sócio a gente adquiriu a Fazenda Santa Luzia, sendo que a Fazenda Santa Luzia foi a primeira e depois a Fazenda Juliana. Então, esse é o contexto aí de como está a Fazenda Santa Luzia e como hoje eu estou na Fazenda Santa Luzia. Não tenha dúvida que trabalhar com o Dr. Norberto nesses 10, 11 anos intensamente, semanalmente com ele, foi algo assim indescritível, mudança de valores de vida, aprendizado sem parar e ver a preocupação do Dr. Norberto em prosperar uma região através de formar e capacitar a mão de obra na educação pelo trabalho, ele sempre dizia isso. Então, e sempre conciliando com as forças da natureza. Ele era muito ligado a essa parte ambiental, sabe? Natureza para ele era tudo. E a Mata Atlântica era muito exuberante na fazenda, é ainda exuberante na fazenda Juliana. Então, aquilo, quando a gente saía para a fazenda de carro, caminhando, a gente sempre com a mata ao entorno da gente, aquilo enriquecia muita gente. Então, assim, basicamente, desses aprendizados com o Dr. Alberto, que eu levei para a vida, para a minha vida pessoal e para a minha vida dos negócios, tem cinco pilares que resumem bastante a tecnologia empresarial dele. Sendo que o primeiro é confiança, confiança nas pessoas, confiança no seu trabalho. O segundo é sempre o espírito de servir ao próximo e jamais ser servido, uma delegação planejada às pessoas que estão à frente do negócio, uma descentralização plena e, no final, a partilha de resultados. Então, confiança, espírito de servir, delegação, descentralização e partilha de resultados são também pilares no meu dia a dia dos negócios, tanto aqui em Minas como na Bahia. E volto a dizer, eu aprendi isso vivendo na prática e não lendo os livros de Dr. Norberto, que tem tudo isso muito explicado. Essa experiência de poder conviver com ele, muito próximo, era viver a tecnologia empresarial e não ler a tecnologia empresarial. Muito legal. Isso é algo que se implementa na gestão das propriedades, mas também na vida, né? É uma lição para todos nós. Muito bacana. Eu vi algumas fotos da fazenda, né? Que são lindas. E aí eu percebi o uso muito estruturado de tecnologia, que é algo que a gente tem discutido bastante na cacauicultura, né? A importância de trazer tecnologia para o produtor de cacau. E aí você tem tanto na irrigação quanto na produção de bioinsumos. Seria legal se você contasse um pouco dessa estrutura e qual o impacto disso na produtividade da sua fazenda e na saúde das plantas. Ok. Então, assim, na minha cabeça, quando eu fui para a cacauicultura, desde lá atrás, em 2005, quando eu mudei, é, a gente precisava fazer diferente, deixar de fazer a mesmice e buscar alternativas para a gente ganhar produtividade em campo e também desenvolver, na época, era uma linha de desenvolver também cacau fino, cacau gourmet, então a gente precisava pensar fora da caixa. Então, na minha concepção, não adiantava fazer o que sempre fez na cultura do cacau, principalmente naquele romantismo, até brinco de Jorge Amado, que o cacau da cabruca tem que valer mais, que preserva a mata. Não tenho dúvida, preserva a mata, mas a gente não pode arrancar a mata. Então, assim, eu precisava pensar o que fazer, pensar fora da caixa para trazer novas ideias e tecnologias para aumentar a produção, fazer o nosso dever de casa e não ficar lamentando.
Então, foi isso que a gente fez, com um apoio de financiamentos de bancos públicos, passo a passo. A gente não tinha, é, quando eu falo a gente já na Santa Luzia, a partir de novembro de 2017, quando a gente adquiriu a fazenda, a gente não tinha recursos sobrando e tinha força e vontade de trabalhar. Então, fomos atrás de bancos públicos, conseguimos financiamento. E a primeira coisa que a gente fez foi uma irrigação na fazenda, pensando não só como irrigação, e mais como fertirrigação, já que é uma região que chove bastante. Fomos atrás de fazer uma biofábrica para multiplicar bioinsumos na fazenda, reduzir químicos e sais. Fomos atrás de tecnologias para aplicar isso em campo, como máquinas agrícolas, pulverizadores e até mesmo drones. E, principalmente, começamos a formar e capacitar, eu diria que isso é a base de tudo, formar e capacitar a mão de obra da fazenda, numa gestão bem humanizada e numa gestão bem profissional, como empresa mesmo, e não como fazenda, achando que fazenda não era empresa. Então a gente tem uma gestão, além de humanizada, também com lastreada em cima dos fundamentos da cultura 5S, da parte da organização, da disciplina, da eficiência no ambiente de trabalho, qualidade, segurança e bem-estar. Então, somos bem rigorosos nisso, com auditorias internas, com notas boas e notas ruins, quando acontecem as auditorias na fazenda. Então, ou seja, a partir da base da humanização das pessoas e na capacitação e formação dessas, a gente conseguiu trazer tecnologias que existiam no agronegócio e outras regiões de outras culturas, claro, adequando isso tudo à realidade local, porque não adianta eu trazer uma tecnologia de aviação agrícola que não vai ter condição de eu fazer aviação agrícola no Baixo Sul da Bahia. Mas o drone eu consigo. Então, são exemplos assim que a gente começou durante esses quase 8 anos de jornada que a gente começou, ainda tem coisas a serem feitas, que a gente começou a ter resultados realmente significativos na Fazenda Santa Luzia. Mudou muito desde quando a gente chegou para cá. Eu lembro que em 2017, essa fazenda Santa Luzia tinha lá um pouquinho de cacau abandonado, que para a gente chegar nesse cacau era até difícil. Então começamos a fazer passo a passo, tudo isso que eu te falei. A gente saiu na época de quase 15 arrobas por hectare. Hoje, no último ano, a gente teve 123 arrobas por hectare, mas a meta é 200 arrobas por hectare. E agora fazendo ajustes finos de trocar clones para clones mais produtivos, que tem uma variedade grande de clones lá. Então, assim, a gente consegue já eliminando clones que não produzem bem para outros clones mais produtivos para fazer esses ajustes finos, já que os macros ajustes a gente já conseguiu fazer. Então, todas essas tecnologias realmente precisam ser implementadas e tratar a fazenda como empresa com pessoas que hoje não está fácil em negócio nenhum, mas as pessoas que você tem fazer parte da sua família, da fazenda, porque senão a gente não tem sucesso. Muito legal. Quando você fala nessa produtividade, ela é muito acima da média nacional, né? A gente faz um cálculo que a média nacional está em torno de 300 quilos por hectare. Eu fiz a conta aqui rápida, a sua está dando 1.800 quilos por hectare, né? Muito, muito maior. Me diz uma coisa, a sua propriedade, boa parte é pleno sol? Ou ela é pleno sol, cabruca, tem SAF? Como é que é lá na fazenda, o modelo produtivo lá na fazenda? A fazenda tem a maior parte pleno sol, de matas, né? No terço superior a gente tem matas, no terço inferior são as APPs, as reservas legais, e no terço médio a gente produz cacau a pleno sol. Antigamente era com seringueira, sistema agroflorestal, mas com a chegada da crosta negra e a seringueira não ser o foco da fazenda, além de consumir mão de obra, a gente partiu para cacau a pleno sol nessa região da Bahia. E também a gente tem também áreas de cacau em Cabruca que a gente está fazendo ajustes e renovando por baixo. Mas, basicamente, a maior parte não é uma fazenda grande, é uma fazenda pequena. Estou falando de uma fazenda de 182 hectares, na qual
60 hectares é de cacau, desses 60, 50 é pleno sol e 10 hectares é de cabruca. Então, mas toda a parte de irrigação, fertirrigação, de tecnologias dessa parte de irrigação é na área pleno sol. Na parte de Cabruca não tem irrigação, não tem nada. Aí eu só tenho investido lá com bioinsumos, poda, adubação, com mais cuidado e renovação da lavoura por baixo. O manejo mais adequado para a área de cabruca, né? Não tenha O dúvida. desafio da cabruca o desafio da cabruca é levar a parte de mecanização, né? Essa parte de mecanização para cabruca é um pouco mais complexa, né? Não Mas tenha dúvida. eu tenho visto algumas alternativas, né? A gente esteve junto lá na fazenda da Cláudia e ela tem feito alguns estudos, algumas experiências, né, para poder levar a mecanização para a área de cabruca. Eu acho que isso é algo que vai ser fundamental para a sustentabilidade, né? Não só social e ambiental, mas principalmente econômica da cabruca, né? Sem sombra de dúvida. Acho que quanto mais a gente conseguir mecanizar não só a Cabruca, como as outras áreas a pleno sol, estou dizendo na nossa região, que a gente está ali no Baixo Sul da Bahia, a gente está ali perto de Ibiratanga, é muito importante. É uma região extremamente de relevos movimentados. A minha Cabruca mesmo, parte dela é numa área que eu sei que nem com mecanização eu consigo. Na outra parte eu consigo. Mas a gente vive um apagão, né, de mão de obra. A gente tem, eu costumo dizer que a gente tem que fazer mais com menos, porque Sim. é a realidade. Tudo muda todos os dias e eu nunca tenho, vamos dizer, talvez uns 30 anos que eu estou no agronegócio, não só na Bahia, como aqui em Minas, é um apagão de mão de obra. É difícil mão de obra para todos os setores, especialmente no agronegócio, que compete muito aí com as cidades de outro, que busca a gente no campo, o êxodo rural, o desestímulo, a falta de boas práticas por parte dos fazendeiros de treinar, capacitar e dar uma boa qualidade de vida para o pessoal em campo. Então, tudo isso tem apagado muita mão de obra no campo. Então, assim, eu tenho que fazer mais com menos. Não adianta eu crescer em áreas, horizontalmente falando, se eu não fizer bem feito com áreas menores, porque eu não vou ter mão de obra. Mas concordo plenamente com você. Eu acho que quem tem cabruca tem que pensar na mecanização, tem que pensar em tecnologias que se adequam na mecanização, como também na parte de bioinsumos, para fazer a cabruca ser produtiva. Porque, como eu falei no início da nossa conversa aqui, é, eu acho maravilhoso a cultura do cacau na cabruca, acho até mais bonito que a pleno sol. Mas se você não fizer a cabruca ser negócio, ser produtiva, porque ela está debaixo da mata, a mata não pode, o outro lado da ponta, os clientes não vão pagar mais de uma forma significativa para compensar a falta de produtividade na cabruca. Não pode tirar a mata, é sustentável com a mata, ninguém pensa em tirar a mata, então, temos que fazer um mate, extrair da cabruca com a introdução de tecnologias para extrair o máximo possível de produção da cabruca. Muito bom. E aí, você comentou aí dos bioinsumos, né? E aí você tem uma biofábrica própria que deve ser um grande diferencial, no seu dia a dia de trabalho. Que tipos de insumo vocês produzem lá e qual o papel dos biológicos no manejo da lavoura? Certo. Eu diria que biofábrica para a gente é um dos nossos grandes diferenciais. Isso é uma coisa, uma tecnologia que começou, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, aí de maneira geral no Brasil, e lá na fazenda a gente levou tem 1 ano e meio. A autonomia da produção dos micro-organismos que utilizamos na lavoura de forma rápida e prática, para mim, é um dos principais diferenciais da biofábrica. Quando ocorre uma infestação surpresa, eu consigo intervir muito rápido. Eu produzo lá, basicamente, tricoderma, bovéria, bactérias como bacilos, que ajudam no controle aí da podridão parda, da vassoura de bruxa, antracnose, além de manejo de pragas como ácaros e a cochonilha rosada, né? Esses micro-organismos auxiliam muito na produção e no crescimento do cacaueiro, melhorando assim, de forma significativa o resultado das plantas e melhorando também a biota do solo. A gente aplica em doses que eu chamo de inundativas,
se fosse comparar com a aplicação dos mesmos bioinsumos quando não se tem biofábrica. O custo chega a ser 80% menor se eu fosse comprar os próprios bioinsumos das industrializados, vamos dizer assim. Então, a grande vantagem da biofábrica on-farm, que como o pessoal diz, é você ter ela na fazenda, multiplicar esses micro-organismos, fazer em doses, em vez de 2 litros por hectare, a gente chega a fazer 15, 18, 20 litros por hectare, rapidamente e de uma forma preventiva. Preventiva por quê? Porque é como a gente, eu sempre faço uma comparação. A planta é um ser vivo como a gente. Quanto mais a gente toma produto natural quando a gente está bem de saúde, mais difícil é a gente de ficar doente. Essa analogia eu faço com as plantas. Então, desde fevereiro desse ano, a gente aplica, começa a fazer os tratamentos preventivos. A gente aplica quinzenalmente, multiplica e aplica via irrigação, através da fertirrigação, ou via pulverizador postal ou até com drone, principalmente bioinsumos, mantendo essas bobérias, tricoderme, bacilo, mantendo a planta sempre sadia para quando chegar essa época do ano agora, que eu vim da fazenda semana passada, que já está muito frio, chovendo bastante, não deixa a doença entrar. Porque uma vez que a doença entrou, aí a gente não tem tempo nem com os curativos para entrar e erradicar a doença, e aí a gente fica amargando e vendo os frutos se perdendo no pé, a doença entrou, por falta de responsabilidade somente nossa, de não tratar no momento certo, de não conduzir da forma correta. Então, assim, para mim, biofábrica é um negócio que eu sou fã. Claro, precisa também de uma empresa, existe, como todo negócio, várias empresas aí vendendo produtos, não estou dizendo que são boas, são ruins, mas assim, a gente escolheu através de uma empresa que nos acompanha desde o início, acompanha as multiplicações, acompanha fazendo análise de solo, análise nas plantas. Então, o pessoal de uma empresa que chama BioGrowth nos ajudou bastante nisso e nos acompanha até hoje nesses acompanhamentos diários. Então, assim, eu diria assim, não sei se eu devaneei, mas o biológico para mim hoje é uma realidade muito importante, acessível a todos os produtores, pequeno, médio e grande. Mesmo o cara que tem 1 hectare, meio hectare, ele pode multiplicar esse micro-organismo na fazenda, aplicar de uma forma muito mais tranquila, porque não é químico, e prevenir as suas plantas de ter doença. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a essa tecnologia. Isso é uma coisa que não volta mais. Não é fácil, cabe dizer que a gente passou por isso, tanto aqui em Minas como na Bahia. Por ser biológico, as pessoas acham que é mais fácil aplicar. Pelo contrário, é muito mais difícil. Você está aplicando organismo vivo, então tem hora para aplicar, tem higienização, limpeza do maquinário, saber aplicar, medir os resultados, porque você pode estar fazendo tudo isso muito bonito na sua biofábrica ou comprando produtos industrializados e na hora de aplicar ou no momento errado, com não treinamento da equipe, você matar toda a tecnologia no final e aí depois é fácil dizer que o problema é o biológico não funciona, tem que ser defensivo químico. Não é, já erramos, já aprendemos, mas uma vez bem aplicado, eu vou te dizer que os químicos da fazenda têm caído de forma significativa com o uso intensivo de biológico. Muito interessante. Eu ia perguntar mesmo se era algo que era simples para um pequeno produtor, médio produtor, montar a sua biofábrica. Então, o que eu entendo é que é importante buscar orientação, né? Também montar uma biofábrica ou passar a usar biológicos sem orientação não é recomendável, né? O pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor que decidir. Usar os biológicos, é importante ir atrás de informação, mas que vale a pena o investimento, né? Acima de tudo isso é investimento, né? Não tenha dúvida. É muito fácil a capacitação e a formação no biológico, mas precisa sim. Talvez fica aqui até uma dica aí, uma sugestão para vocês. Aqui em Minas a gente tem muito curso, muito treinamento nas fazendas, porque aqui é uma realidade que 90% das fazendas possuem. E na Bahia, o pequeno, o de meio, de 1 hectare e meio, é muito. O acesso à tecnologia é barato. O mais difícil é ter a capacitação e a formação
que é fácil hoje, inclusive, pelas internets da vida, mas se você busca aí cooperativas, as indústrias, ou até mesmo as empresas que estão aí visitando as propriedades, querendo vender, aí basta, acho que vale a pena você perguntar para quem tem, de quem você comprou, quem você recomenda, porque o acompanhamento por parte dessas empresas é muito importante, porque além de treinar a fazenda, como eu disse antes, ele acompanha os resultados finais. Ele não te vende. O reator, você não precisa comprar, ele te cede em comodato na compra dos equipamentos para você multiplicar os biológicos. Mas se ele não consegue mostrar para a gente não consegue ver o resultado na ponta, o cara vai desanimar, eu estou fazendo errado ou não. Então, essas empresas que são sérias com um negócio biológico, eles formam, capacitam, treinam, medem, acompanham. Então, ou seja, isso é uma tecnologia muito fácil de ser instalada, muito barata e que eu posso atestar que dá resultado. Eu fico, toda vez que eu vou na fazenda, me chama atenção, e semana passada eu fiz isso. A gente tá até recebeu lá um cliente nosso de chocolateiro lá e fomos mostrar para ele em campo. Você vê aquele monte de bate-folha do cacau embaixo, e aí quando você começa a aplicar biológico, principalmente para podridão parda, bovéria, tricoderma, você começa a ver aquela rapidíssima decomposição das folhas, formando assim camadas imensas de fungos, cogumelos, e até uma coisa muito interessante é o cheiro do solo. O solo começa a cheirar matéria orgânica, você começa a ver vida, você começa a ver minhoca, e quando você vai numa outra área, a gente tem uma outra área próxima lá da Fazenda Santa Luzia, essa semana a gente estava até começando a fazer biofábrica lá também, que a gente está pensando em plantar cacau lá, uma área pequena, e lá não tem ainda o biológico. Aí você cheira o solo de lá, cheira isopor. Aí você cheira o solo dessa, que tem um ano e meio que a gente está aplicando biológico, você vê vida, você vê fungo, você vê cogumelo, você cheira matéria orgânica. E isso, até a gente também está fazendo acompanhamento na parte de fermentação e secagem lá com o pessoal nosso, até o Brix, a doçura do fruto no final, responde por isso. Você está pondo vida, dando mais vida ao solo, a planta se sente muito mais, numa região muito, num momento muito melhor para ela, em cima de um solo com muito mais vida, ela responde em produção, em produtividade e até na qualidade da fruta melhor no final do processo. Muito legal. Vamos falar um pouco sobre irrigação, né? A gente tem visto uma ampliação do uso de irrigação na cacaricultura, muito porque tem surgido, né, áreas não tradicionais, e aí são áreas onde não tem chuva, que não é o caso do sul da Bahia, do extremo sul, e você usa irrigação lá. Então, conta pra gente qual é a importância, né, da irrigação, qual foi o impacto na produtividade, né, na qualidade ali da sua fazenda. Tá. Achei interessante a sua fala. Realmente, irrigação, e nessa parte, eu formei em engenharia agrícola, como você falou no início, e fiz mestrado em irrigação e drenagem, e trabalhei o início da minha vida profissional, muitos anos com irrigação em empresas multinacionais que estavam chegando no Brasil para vender irrigação, principalmente para o gotejamento no Cerrado, que é uma área que precisa de irrigação para produzir, diferente do sul de Minas, que teoricamente não precisava, ou não dizem que não precisa de irrigação. Então, irrigação hoje, eu diria assim, independente de onde você está situado, irrigação hoje, com essas mudanças climáticas, se é mudança, não é mudança, tem uma linha que fala que é mudança, tem outra linha que fala que não é mudança, que é cíclico. Irrigação hoje na minha concepção, é um veículo de locomoção de adubos, de insumos, de bioinsumos, que, especialmente no cacau, vai te economizar, inclusive, mão de obra. Então, por exemplo, no sul da Bahia, não se precisa fazer irrigação, que chove muito, chove mesmo. Na fazenda a gente tem lá um histórico de chover 70, 80 milímetros por mês, e agora no inverno chega a chover 150, 180, além do frio. Então, na teoria, eu não precisava de irrigação pensando em água. Mas a gente teve, em 2023, segundo semestre de 2023, está bem recente isso para mim, teve um El Niño forte, e se a gente não tivesse a irrigação, e a irrigação nossa, voltando um pouco, não é uma lâmina alta,
não é uma lâmina de 5, 6 milímetros, é uma lâmina de 3 milímetros, que é para você conduzir insumos. Mesmo com a lâmina de 3 milímetros, e no segundo semestre de 2023, o El Niño estava tendo uma evapotranspiração de 6, 5,5, 6 milímetros, um calor zero de chuva, e a gente via as fazendas da região tudo, cacau morrendo, tudo. A gente aplicando menos água, a planta não morreu. Lógico, a gente não teve produção, ela abortou a produção, mas ela não morreu, e em 2024 ela devolveu essa produção que ela não conseguiu dar no segundo semestre de 2023 em função do El Niño. Se a gente não tivesse essa irrigação, mesmo com lâmina baixa, eu não tenho dúvida que a gente teria tido uma mortalidade grande de plantas de cacau. Então, assim, eu acho hoje irrigação extremamente importante. É um investimento diferente do bioinsumos que a gente estava falando agora, bem mais caro, bem mais tecnológico, com muita burocracia para conseguir, com relação à questão de outorga de água, para você fazer tudo da forma correta, para você conseguir ter tarifa de irrigante junto às concessionárias de energia. Então, ou seja, a fazenda tem que estar aí bem mais profissionalizada para pensar em irrigação. Por quê? Aí eu falo com conhecimento de causa. Irrigação não é um trator, não é uma máquina que você aperta e liga e vira para trás, deixa irrigando, fertirrigando. É uma tecnologia que precisa formar uma mão de obra preparada para isso, para acompanhar a aplicação, para medir a uniformidade de aplicação de água no solo, ver se está aplicando corretamente, para ver se não tem vazamento, de tempos em tempos fazer limpeza dos tubos de irrigação. Então, uma série de atividades novas na fazenda. Quanto você compra um projeto de irrigação técnico, que para piorar, a cada 10 tem 9 vendedores de irrigação e não de projetos técnicos de irrigação. E aí eu sou também enfático em dizer, se você não souber comprar um projeto de irrigação, que é papel, você está comprando um papel, negocia um papel, e depois quem vai montar esse papel que você comprou no campo, se não forem pessoas, empresas sérias e profissionais, aí eu sou o primeiro a dizer, não compre irrigação, porque você está comprando mais você está gastando dinheiro caro, e está comprando mais um problema na sua fazenda. Eu volto a dizer, eu já visitei várias fazendas da época que eu mexia só com irrigação, que dava dó com isso. O cara tá lá com o sistema parado, entupido, porque não tem assistência, não tem nada. Então, irrigação, eu não tenho dúvida, é preciso sim em qualquer região, em qualquer bioma. Mas a fazenda tem que estar muito preparada, muito profissionalizada para tomar a decisão de ter um projeto de irrigação. Uma vez tendo, eu te digo com propriedade, no primeiro ano se paga no retorno das plantas com a sanidade, com a qualidade e com a maior produção. Agora, é um investimento, vamos dizer, vou dar um exemplo, hoje está na ordem aí de R$ 30.000 por hectare, entre comprar, fazer o projeto, as realidades locais, se a água está perto, se está longe, se tem um desnível grande ou não, mas é algo que para a gente é imprescindível. Então a fazenda teve que se profissionalizar bastante para manejar o dia a dia na irrigação. Leonardo, tá muito boa a nossa conversa. Mas eu acho que a gente vai acabar por agora, para que num próximo momento a gente possa continuar detalhando como podemos produzir melhor, como podemos tratar melhor dessa fazenda e dando dicas interessantes para os produtores. Então eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e daqui a pouco tem mais. Obrigada.